E aí, pessoal, sejam bem-vindos à leitura da saga de Anne em ordem cronológica. Como você pode perceber, todos os livros estão aqui. Quer dizer, todos menos um, porque o livro de hoje tá aqui nas minhas mãos, que é Anne de Amvolia. É o segundo livro da saga, portanto, este é o segundo vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, que é sobre Anne de Green Gables, eu recomendo você ir lá ver, porque é a história que antecede este livro aqui. Então, o link tá aqui na descrição, coloquei no card também, vai lá conferir. Eu sei que os livros não estão competindo entre si, eu nem tinha o objetivo de repente, ter algum preferido, mas não aconteceu aqui, né, logo no segundo vídeo, porque eu gostei muito desse segundo livro. Talvez eu tenha gostado muito mais do que o primeiro. Em partes porque eu achei a história mais bem desenvolvida. Eu gostei dos novos personagens que apareceram aqui. O amadurecimento da Anne tá sendo muito legal de acompanhar. E, gente, o humor desse livro é muito bom. E é bom daquele tipo que eu não consigo nem ficar contando pra vocês, porque não vai ter graça se vocês ouvirem assim. Você vai ter que estar imerso neste universo, conhecendo bem a essência de cada personagem pra entender, assim, as piadas. E não é um livro que faz questão de fazer uma piada pra você, mas ele acaba sendo engraçado. Bom, eu vou seguir aqui o mesmo modelo que no vídeo anterior. Então, primeiro eu vou apresentar o livro e fazer alguns comentários sobre ele, evitando spoilers significativos e omitindo também a aparição do Gilbert, porque vamos ter um momento só do Gilbert aqui neste vídeo. E depois eu vou trazer o desfecho deste livro com spoilers, mas pode ficar tranquilo que quando chegar nesse momento eu vou avisar, então se você não quiser nenhum spoiler, é só você sair do vídeo. Quando eu terminei o primeiro capítulo, eu percebi que tinham alguns pontos que foram levantados nele, e eu pensei, será que a autora vai desenvolver o restante do livro com base naqueles pontos? Tipo, ela deixou ali no primeiro capítulo só pra gente ter uma noção sobre o que viria a seguir, e de fato foi o que aconteceu. Então a gente vai fazer uma dinâmica aqui. Eu vou contar o primeiro capítulo e vocês vão tentar identificar quais são essas pistas que a autora deixou. Para ficar mais fácil, eu já digo que são 5. Então são 5 pontos que ela levanta neste primeiro capítulo que é o que ela vai desenvolver no restante do livro. O primeiro capítulo se chama Um Vizinho Enfurecido. E logo no início, a Anne está sentada assim na área externa de alguma casa, provavelmente a dela. Ela tá lendo algum livro, é um livro de Virgílio, e do nada ela começa a refletir sobre a nova aventura que ela iria viver, que é ser professora em Amvolia. Vocês lembram que no final de Green Gables, a Anne recebe esse convite, né, de um jeito um tanto quanto romântico, para ficar ali como professora. Então ela já tá para começar aí a exercer essa profissão. E ela tá pensando sobre isso, né, sobre o que ela deseja fazer e ser enquanto professora. Daí chega o vizinho enfurecido, que é o Senhor Harrison. E ele tá com uma vaca e ele briga com ele, fala assim: Anne, de novo a sua vaca invadiu o meu campo e tá comendo o meu trigo. E o Senhor Harrison é recém-chegado na vila e ele passou a morar perto da Anne. E ninguém gosta dele, e ele também não faz questão de ninguém gostar. Ele é bem carrancudo, bem na dele, discreto até. E tem um papagaio que xinga muito, que causa um escândalo naquele lugar. Então a Anne, ela não gosta muito do Senhor Harrison, né? Mas ela entende que não é muito legal mesmo a vaca ficar invadindo a propriedade dele. Então ela promete que nunca mais a vaca dela iria até a plantação dele. Bom, depois disso ele vai embora e a Anne tá assim, né, constrangida, um pouco irritada também, porque ela não gosta muito dele e muito menos dessa situação. Daí ela se encontra com Marilla, que por sinal tá chegando de viagem, e conta o ocorrido sobre o Senhor Harrison. Bom, a Marilla acaba de voltar de uma visita a um parente muito distante que tem uma mulher que está enferma. E essa mulher tem 2 crianças, né? Um casal de gêmeos, Dave e Dora. Eles têm 6 anos. E não tem com quem ficar quando a mãe morrer. Aí logo em seguida chega quem? A Rachel. E gente, aqui já começa o humor. Por quê? A Rachel, ela é aquela fofoqueira que tudo sabe. Na verdade, é engraçado como que os fofoqueiros sempre sabem de tudo, né? Mas assim, a Rachel, ela tem o domínio
daquela vila. Ela sabe de tudo que acontece e ela espalha mesmo. E ela pergunta pra ele: Anne, eu vi o Sr. Harrison bem enfurecido, o que aconteceu? Ou seja, né, nada passa despercebido aos olhos da Rachel. E a Anne acaba tendo que contar, enfim. E a Rachel, ela também não gosta do Harrison. Mais uma questão que a Rachel levanta aqui é que a Envolia tá recebendo muitas pessoas de fora. Isso não tá sendo algo que ela tá gostando muito, sabe? Porque lembra que o Sr. Harrison acabou de se mudar pra lá? Então ela não é muito favorável a deixar que outras pessoas vá morar naquela vila. Principalmente se for uma pessoa que nem o Sr. Harrison. Aí ela conta que tem uma criança que também tá indo se mudar pra Envolia, que é o Paul Irving. Ele é filho do Sr. Irving, que é de Envolia, porém ele se mudou para os Estados Unidos, casou e teve o filho, né, o Paul. Só que a esposa morreu e acabou que ele achou melhor trazer o menino para Envolia para ficar com a mãe dele, né, a avó da criança, e ele ser bem educado, né, porque, enfim, ele imaginou que essa seria a melhor saída para o caso dele. E a Rachel, ela não tá muito favorável a isso, não. Ela não parece ter nada contra o Sr. Irving, mas o menino é americano. A Rachel não gosta de americanos. Isso é bom comentar também. E a gente descobre, né, porque a Rachel conta que esse Paul Irving vai ser aluno da Anne. Nessa conversa das três, elas também falam sobre a Sociedade de Melhorias de Envolia, que é uma organização que a Anne montou com os outros adolescentes moradores para fazer melhorias mesmo. E o Gilbert e a Diana fazem parte, e é até interessante que o livro nos conta que somente a Anne e o Gilbert entendem o que é de fato fazer uma melhoria, porque a preocupação do grupo está muito voltada a questões externas, sabe? Tipo, vamos resolver essa grama aqui, vamos plantar uma árvore ali para deixar o lugar mais bonito e tal, vamos pintar o salão, enfim. A Anne, ela se engaja nessas coisas também. Porém, a Anne tem um objetivo muito maior do que esse. Ela é muito sonhadora. Então, ela pensa que, na verdade, a melhoria principal que deve ser feita é na mentalidade das pessoas. E nisso, a Anne e o Gilbert estão em acordo. E as outras crianças, né, os adolescentes, na verdade, eles nem conseguem entender tanto quando a Anne e o Gilbert comentam sobre isso. Mas enfim, tem esse projeto, né, que a Rachel, ela sempre dá a opinião dela e no momento ela não é tão a favor assim, porque essa ideia veio dos Estados Unidos. O pessoal de lá que estava fazendo essas melhorias, isso acabou se popularizando, chegou no Canadá e a Rachel falou, não, como que uma coisa dos Estados Unidos vai ser boa? Ela realmente não gosta. E assim finaliza o nosso primeiro capítulo e eu vou revelar quais são esses pontos e eu quero saber se alguém acertou. O primeiro ponto é Anne como professora, depois a gente tem o Sr. Harrison, o terceiro ponto é a chegada de Paul Irving, depois, os gêmeos, né, Dave e Dora. E por fim, sobre a Sociedade de Melhorias. Então, são em cima dessas coisas que o livro vai ancorar toda a história. Eu criei um código para cada um desses pontos e no final do capítulo eu ia escrevendo aqui sobre o que aquele capítulo era, né? Às vezes, um único capítulo abordava 2 ou 3 desses pontos, mas é impressionante como que nada fugiu disso daqui. Essa autora é maravilhosa, né? Eu já exaltei demais a escrita dela no primeiro livro e eu sigo exaltando aqui. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada ponto. O primeiro, Anne como professora. E ela é muito sonhadora e ela idealiza muito a profissão. A Anne está convencida da possibilidade de que um dos seus alunos pode se tornar o futuro ministro do Canadá. Então, ela tem que fazer um bom papel como professora. Ela vai ter uns métodos um tanto diferentes, né? Parecido com o da senhorita Stacy, que ela teve ali em Anne de Green Gables. Então ela leva os alunos para fora, propõe várias atividades com eles e aos poucos ela conquista a afeição destes alunos. Os métodos dela não são tão convencionais, mas sem dúvida eles têm resultado. E isso é incontestável, né? As pessoas começam a reparar que realmente a Anne tem um pouco de noção sobre o que ela tá fazendo. Tem um capítulo aqui que é uma conversa da Anne, o Gilbert e a Jenny Andrews. Lembrando que os três são professores, cada um em uma escola. E a Jenny, que é muito prática e não é de refletir muito sobre as coisas, ela apenas segue o que ela entende que funciona,
é super a favor da palmada. Naquela época era muito comum os alunos serem disciplinados com uma palmada mesmo na mão, com alguma coisa, assim, uma vara, sei lá o que eles usavam, mas eles batiam na mão das crianças como forma de disciplina. E a Jenny, totalmente a favor disso, né? Ela fala, se eu precisar, eu vou usar uma palmada sim. Enquanto isso, a Anne se posicionando contra, né? Ela pensa que bater numa criança não vai educá-la e não vai ensinar. Então ela está decidida de que ela não vai bater em nenhuma criança jamais. Então você já vê que a Anne, ela tem metodologias diferentes mesmo. E você deve estar se perguntando, e o Gilbert, né? O que ele pensa? Bom, neste momento o Gilbert está um pouco indeciso. Ele não quer desagradar a Anne, até consegue concordar um pouco com ela, mas ele também entende que pode ser que seja necessário. Isso deixa a Anne um pouco desapontada, inclusive. Vai ter um momento que a Anne vai ser testada. Será que ela vai conseguir continuar com os seus ideais e as suas crenças, ou ela vai entender que na prática pode ser que funcione de outra forma? Então tem um aluno específico que é bem desafiador para a Anne, ele não gosta e não respeita ela, e ela acaba tendo um pouco desse conflito, sabe? E a gente vai acompanhar tudo isso acontecer, né, o desenrolar dessa história e também a jornada da Anne enquanto professora tão dedicada, tão querida e amorosa com seus alunos. Depois nós vamos ter como segundo ponto o Sr. Harrison. Ele é aquele vizinho, né, da Anne e acaba ensinando uma lição muito importante. Bom, tudo começa quando a Anne tá passeando com a Diana, né? Na verdade, elas estão levantando fundo para a Sociedade de Melhorias e percebe que a vaca dela está o quê? Novamente comendo o trigo do homem. A Anne vai assim, de forma desesperada e impulsiva, pega aquela vaca e leva para 2 compradores que estavam interessados em comprá-la e vende. Só que quando a Anne chega em Green Gables, ela percebe que a vaca dela estava lá presa. E a vaca que ela vendeu era a do Sr. Harrison. Eu imagino que deviam ser vacas da mesma raça, por isso que a Anne se confundiu. Daí ela pega a vaca dela, o dinheiro que ela conseguiu com a vaca do Sr. Harrison e vai lá tentar consertar essa besteira. Bom, a questão aqui é que a Anne se arrepende de ter sido muito impulsiva. Se ela tivesse pegado a vaca e levado para Green Gables, ela teria percebido que a vaca dela estaria ali e que aquela vaca era do Sr. Harrison, então tudo seria resolvido de uma forma mais fácil. Só que a Anne, ela ainda não consegue se controlar tanto aqui neste ponto da vida dela. Ela age de maneira muito emocional e inconsequente em alguns casos. E ela se arrepende muito disso. Ela fala com a Marilu, eu quero melhorar, eu não quero ser tão assim, né? Quero ser mais prudente, eu conseguir decidir com mais clareza e não assim no calor do momento. E esse personagem, ele traz uma outra lição aqui para este livro, que é o quanto o preconceito pode às vezes nos afastar de pessoas que viriam a se tornar bons amigos, porque é isso que acontece. A Anne acaba conhecendo melhor o Sr. Harrison, ele também dá abertura para ela e eles se tornam bons amigos. A Anne passa aí com mais frequência na casa dele e ela até consegue tolerar aquele papagaio que, por sinal, sempre fala do cabelo da Anne e ele não gosta. Eles acabam se tornando bons amigos e isso deixa essa lição pra gente, né? Nem sempre as pessoas são como elas parecem ser. Às vezes a gente tem uma impressão de alguém com base no quê? No nosso preconceito, numa fofoca que a gente ouviu, sem ter dado espaço de conhecer aquela pessoa. Realmente o Sr. Harrison vai ser essa figura de amigo da Anne mais velho e que não tem muitas papas na língua, mas depois a gente vai entender por que este homem foi parar em Volia e qual é o paradeiro dele, sabe? É bem engraçada a história também. A gente vai acompanhar isso mais ou menos da metade do livro pro final. Vai ter uma reviravolta interessante aí. E seguindo a cronologia do primeiro capítulo, como terceiro ponto, a gente tem a chegada do Paul Evering, que a Anne conhece como um aluno. Talvez você tenha se perguntado por que o Paul Evering, por ser um aluno, não está dentro da categoria Anne professora. E isso acontece por 2 motivos. Primeiro, o Paul Evering, ele acaba sendo um aluno muito especial pra Anne, sabe? Ela gosta muito dele, ele se parece muito com a Anne quando criança, né? Um pouco mais ajuizada, mas eles se dão muito bem. E o segundo motivo, que é o principal para o Paul ter a própria categoria dele, é que ele vai ser o pivô de um desenrolar aqui nessa história, mais ou menos do meio do livro pra frente. A Anne vai conhecer a senhorita Lavender e ela mora com uma empregada de maneira isolada lá em Volia,
ela não tem contato com ninguém já faz muitos anos, ela acaba conhecendo essa senhorita por uma coincidência e a Anne acaba levando o Paul lá também para poder conhecer a senhorita, enfim. Acaba que este menino vai ser o pivô de uma coisa muito legal que acontece aqui nesse livro, uma história muito bonita que faz também a Anne refletir sobre o relacionamento dela com o Gilbert. Porque o Gilbert, muito sagaz que é, dá uma cutucada ali na situação. Mas eu só vou falar na parte com spoiler, porque senão não tem como. A gente vai ver bastante similaridade entre o Paul e a Anne, eles se dão muito bem e uma amizade surge aí, né? Tudo bem que ele só tem 10 anos aqui no início da história, mas ele vai permanecer na vida da Anne por muitos anos, né? Ao longo dos livros a gente vai saber um pouco o que tá acontecendo com o Paul. Isso é muito legal, ele é um personagem muito querido. Daí a gente segue com a chegada dos gêmeos Dave e Dora. Gente, um momento Chernobyl aqui neste livro. A Anne e a Marilla passam poucas e boas com o Dave. A Dora, coitada, nem tem muito o que falar dela, né? Porque ela nem fala muito também. A bichinha é... não sei, eu tenho um pouquinho de dó dela, ela parece ser muito reprimida, né? Mas em partes ela é tímida, introvertida, e ela faz tudo que deve ser feito, tudo que espera que ela faça. Ela não dá o menor trabalho. Agora, o Dave dá trabalho por ele, pela Dora e mais um. Porque o bichinho é muito agitado. A Anne, ela já tá mais velha, então ela não age mais com aquela infantilidade, assim. E o Dave, ele vem como essa figura, né, de uma criança muito agitada, que conversa muito e que quer entender sobre as coisas. Só que o Dave não tem noção de que o que ele faz tá errado. Gente, meu Deus do céu, a Anne e a Marilla tem que ter muita paciência com esse menino pra poder ensinar pra ele coisas que pra elas não precisavam ensinar, sabe? Porque parece meio óbvio, né? Tem um momento que ele vai contar uma mentira que vai ter uma consequência muito cruel. E ele não tá nem aí com isso. Tipo, ele se diverte com a situação. Quando a Anne e a Marilla vai conversar com ele, ele fica tipo assim, ué, mas é errado fazer isso? Eu achei que não tinha problema. Lembrando que no momento ele tinha 6, no máximo 7 anos. Então vai a Marilla e a Anne ensinar o Dave que mentir é errado, né? Tem um momento aqui que ele apronta uma coisa e na hora que ele é repreendido, ele até fala, ai, vocês falam que eu não posso fazer tantas coisas que eu nem lembro de todas elas. Então ele tem, assim, essa dificuldade mesmo. Mas é uma criança muito doce, muito querida, né? Quando não tá fazendo crueldades por aí. E o Dave, ele é o terror da Marilla, porque ele tem muitas dúvidas teológicas. E ele fica perguntando sobre isso e a Marilla não sabe muito bem o que responder às vezes. Ele questiona muito a fé, sabe? O cristianismo, que é algo que não é questionável ali para Marilla. A Anne até consegue conversar com ele, né? Trazer uma outra perspectiva, mas ele é um tanto quanto irredutível em algumas coisas. Tipo, se ele bota uma coisa na cabeça, é aquilo e pronto, acabou. Por exemplo, ele se convence de que não vai ser legal ir pro céu. Ele chega a uma conclusão dessa e ele fica batendo nessa tecla e a Marilla fica desesperada. Então ele tem essa curiosidade de querer aprender sobre as coisas e ele não se contenta com uma resposta que parece que é superficial. Ele vai considerar aquela resposta, mas se ele não achar que ela é legal o suficiente, ele vai simplesmente, então não gosto disso. Então no céu é assim? Então não quero ir pro céu. Ele vai tendo esse tipo de comportamento, né? Enfim, é muito engraçado ver. Ele, diferente da Anne, criança, tem muita dificuldade em melhorar. A Anne aprontava muito também, mas geralmente era por ela ser impulsiva ou por ela mesmo ser muito estabanada, desatenta, né? Que ela ficava no mundo da lua e às vezes não conseguia fazer as coisas que tinha que fazer certinho, né? Já o Dave, ele é um pouco diferente porque ele erra naquilo e ele entende com muito custo que aquilo é errado, mas ele também deixa claro que ele acha que pode errar naquilo de novo, sabe? Ele não é que nem a Anne que fala no final do primeiro livro, eu não cometo o mesmo erro 2 vezes. O Dave não, ele comete o mesmo erro tantas vezes que ele quiser. Então a gente vai acompanhar o crescimento desse menino e principalmente o manejo que a Anne e a Marilla precisa ter com ele. É uma figura curiosa,
que gosta muito de comer bolos de ameixa, quer muito saber sobre coisas da vida, sobre questões teológicas, que já tem opiniões fortes, embora seja um garotinho de 6 anos. É uma gracinha, né, acompanhar o Dave. Eu gostei demais dele aqui, principalmente nas interações dele com a Marilla, porque ela não sabia o que fazer com ele. Ele realmente pegou ela desprevenida, sabe? E o último ponto é a Sociedade de Melhorias em Avolia. A gente vai ter aí a Anne muito engajada nisso. A gente vai saber também como funciona essa organização deles, porque eles se reúnem mesmo, tem o presidente, tem o tesoureiro, eles dividem tarefas, batem de porta em porta para receber doações e levantar fundos e fazer melhorias. Eles vão ter muitas dificuldades também com algumas pessoas que não tem tanto interesse nisso e acha que é besteira, então elas acabam não doando dinheiro ou acabam não cedendo em alguma coisa. É muito bonitinho eles juntos como comunidade tentando melhorar o lugar onde eles estão. Eu não vou me prolongar muito aqui porque praticamente tudo tem a ver com uma aventura que a Anne vive para trazer alguma melhoria. Então, se eu contar, eu posso trazer alguns spoilers, mas vocês podem esperar ela se metendo em poucas e boas, vivendo situações inusitadas, tudo em prol da melhoria de Avolia, que é essa terra que a Anne ama tanto, que acolheu ela, né? Diferente, eu já disse isso no primeiro vídeo, diferente da série, a Anne, ela não foi assim mal vista por todo mundo, né? Algumas pessoas tinham um receio ou outro, mas de modo geral ela foi muito acolhida por aquele povo, eles gostam dela e ela se sente muito feliz em poder fazer algo para melhorar. Em cada livro, a Anne vai amadurecer um pouquinho mais e óbvio que não é diferente aqui. E depende muito do estágio da vida que ela tá e das responsabilidades que ela tem. Aqui, como eu comentei, a Anne, ela é professora, ela também assume um papel de educadora do Dave e da Dora, ela ajuda muito a Marilla em relação a isso. Ela também quer continuar os estudos para poder conseguir entrar numa universidade em algum momento, então ela tem muitas responsabilidades aqui e ela precisa realmente dar conta dessas coisas, sabe? Então a gente vai ver essa Anne deixando de ser uma menina e passando a ser uma mulher. Apesar dela ser novinha aqui, mas ela já tinha responsabilidade de uma pessoa adulta nos nossos tempos. E tem 2 processos que a Anne vai passar aqui neste segundo livro. O primeiro é em relação à impulsividade. Lembra que eu comentei, né, sobre a história da vaca? Enfim, isso foi uma coisa que deixou a Anne bem desapontada, sabe? Ela não quer ser tão impulsiva assim. Ela vai refletir sobre isso. Vai ter um outro momento lá na frente que ela vai se conter em alguns casos e vai agir de uma forma diferente. Então você vai ver essa Anne aprendendo a lidar com essa impulsividade dela, que não é uma característica ruim, né, necessariamente. A gente pode usar, sim, a nossa impulsividade, mas que seja para fazer o certo, né, para coisas que vão ser boas e mais valorosas. A Anne, às vezes, usava no calor do momento e não fazia nenhum bem com aquilo, só trazia prejuízos. Então, a gente vai acompanhar a Anne tendo que lidar com isso, tendo que se conter em algumas situações, e a gente vê isso nela como professora, ela cuidando do Dave e da Dora, na própria Sociedade de Melhorias, enfim, ela tem várias oportunidades para desenvolver essa impulsividade que ela tem. O outro ponto que marca ali também o amadurecimento da Anne é em relação aos ideais dela. Como eu comentei no começo do vídeo, ela tem uma ideia de como que deve ser um professor ideal e ela quer ser assim. Ela também tem ideias sobre como educar o Dave e a Dora. Enfim, ela é muito inteligente, a Anne sempre tá lendo, estudando, ela reflete muito sobre a vida, ou seja, não é uma pessoa que está apenas sendo passiva e recebendo todas as informações e reproduzindo sem antes pensar e refletir sobre aquilo. Então ela acaba criando alguns ideais, mas ela vai se questionar se esses ideais funcionam na prática. Então ela vai ter esse duelo, né, de crenças versus a realidade do mundo. Será que tudo que ela pensa vai dar certo na prática? Ela vai ter que adaptar uma coisa ou outra, ela vai ter que deixar de ter crença naquilo. Então são dilemas que ela vai viver ao longo do livro. E ser professora, né, ter que conviver com aquele aluno que é bem desafiador, é algo que coloca muito em xeque também esses ideais que ela tem.
Agora vamos falar dele, do nosso querido Gilbert. Tem coisas que começam a acontecer aqui, mas ainda assim tá muito distante de uma concretização de algum romance. Ele trabalha em outra escola, então ele só vai ver Anne nos finais de semana, e eles se encontram principalmente por conta da Sociedade de Melhorias. Mas o livro dá a entender que eles passeiam juntos também, mas a gente não tem muito acesso a esses passeios, tá? E não são de cunho romântico. Eu imagino que seja coisas mais práticas ali sobre o trabalho, a vida deles e a sociedade também. Porque eles ainda não estão neste nível de... Na verdade, o Gilbert tá. Só que ele não tem essa abertura para entrar em questões mais românticas assim com a Anne ainda. Neste livro a gente descobre que o Gilbert quer ser médico. Isso aparece na série, né? Ele quer ser, mas não é algo que ele sabia de antemão. E assim que ele descobre que é isso que ele quer fazer, ele conta pra Anne, então tem uma cena muito bonita, né? É uma das minhas favoritas aqui da saga inteira, que é esse diálogo deles. O Gilbert conta pra Anne, né, que ele fala assim, ó, quero fazer a minha parte no mundo de forma verdadeira e honesta, Anne. Acrescentar um pouquinho de conhecimento humano que todos os bons homens do mundo têm acumulado desde que a vida começou. Então ele fala, né, que ele quer ser um médico para cuidar ali das pessoas, mas também acrescentar um certo conhecimento sobre aquilo. E o Gilbert vem a ser, tá, um médico muito bom, muito renomado e muito à frente do seu tempo também. E a resposta da Anne é uma das mais lindas. Ela fala assim, eu gostaria de acrescentar alguma beleza à vida. Não desejo exatamente fazer as pessoas saberem mais, apesar de estar ciente de que esta é a mais nobre das ambições. Mas eu adoraria que os outros tivessem momentos mais agradáveis graças a mim, e pequenas alegrias e pensamentos felizes que nunca existiriam se eu não tivesse nascido. Aí olha a resposta do Gilbert. Creio que você vem satisfazendo essa ambição todos os dias. Gilbert, ele dá as investidas dele, né? Ele tenta deixar claro pra ele que ele gosta dela, mas a Anne, né, finge que não tá percebendo essas coisas, ou talvez de fato ela não percebe mesmo, ela tem o Gilbert como um amigo. E depois dessa conversa, olha o que o narrador nos conta. Finalmente, Gilbert levantou-se com pesar. Ele precisava, né, ir embora, e o narrador nos deixa claro que ele estava triste, né, em ter que sair dali, porque ele gosta mesmo da Anne. E a gente vai ter um outro momento também dito pelo narrador, quanto o Gilbert admira, né, é apaixonado pela Anne, mas ainda não tem nada acontecendo entre os dois. É muito legal ver os dois aqui, porque eles já não tem mais aquela rixa super chata do primeiro livro, meu Deus do céu. Mas eu entendo, né, que eles eram crianças. Aqui eles já são mais amigos, eles compartilham de ideias muito parecidas, embora teve aquela discordância ali logo no começo por causa da palmada, mas, de modo geral, eles pensam de forma parecida. E o Gilbert apoia muito a Anne, né, se faz muito presente na vida dela, e ela gosta muito de ter ele por perto também. Bom, pessoal, finalizo aqui este vídeo sem spoiler. Agora eu vou comentar o desfecho do Gilbert com a Anne e também o do Paul Irving, que são os pontos principais aqui nessa história. Então vai ter sim spoiler. Se você não quiser acompanhar, é só você sair do vídeo agora, mas primeiro deixa o seu like e também se inscreva no canal e vai conferir outros vídeos que te interessar também. Então podem sair quem não quiser ficar e vamos agora para a parte com spoiler. O desfecho do Gilbert e da Anne está muito relacionado ao desfecho do que acontece ali com Paul Irving, que na verdade, né, não é tão necessariamente com ele. Bom, lembra que eu disse que eles vão conhecer a senhorita Lavender? Pois bem, essa mulher foi noiva do pai do Irving quando ele morava em Avolia. Só que eles se desentenderam e ele foi para os Estados Unidos e nunca mais tiveram contato. Lá nos Estados Unidos ele casou com uma mulher e teve um Paul. Bom, depois ele veio a se tornar viúvo e continuou lá nos Estados Unidos enquanto o filho estava aqui em Avolia. Nisso que a Anne está conversando com a senhorita Lavender, ela acaba descobrindo esse antigo romance, né? E ela leva, a pedido da senhorita Lavender, o Paul Irving pra lá, pra ela conhecer o filho daquele que tinha sido o amor da vida dela. Acaba que o Paul gosta tanto da senhorita Lavender que ele escreve pro pai dele sobre ela. Bom, vocês devem imaginar que o Paul também escreva sobre a Anne, né? A professora tão amada por ele. Quando esse senhor Irving volta pra Avolia, talvez
com essa intenção mesmo, né, de ver a senhorita Lavender, ele sonda ali com a Anne, né? Será que a senhorita Lavender iria gostar de me ver? E aí ele faz ali essa ponte, na verdade, é quase um cupido. Tá aí uma característica da Anne, tá? Ela é cupido. A gente vai ver isso nos outros livros. Acaba que os dois se reencontram depois de tantos anos e eles percebem que eles se amam e que eles querem ficar juntos. E obviamente o Paul ficou muito feliz porque ele gostava muito da senhorita Lavender. Daí a gente vai ter um casamento, né? Um casamento muito intimista, muito lindo, entre o senhor Ivering e a senhorita Lavender. Quando acaba esse casamento, a Anne tá sentada, assim, né? Pensando sobre ele, e a gente tá falando da última folha do livro. É bem no final mesmo. A Anne tá pensando sobre isso e ela comenta, né? Com o Gilbert que aparece. Cara, eu achei tão bonito, né? Depois de tantos anos eles ficaram juntos, né? Isso é tão romântico e tal. Aí olha a resposta do Gilbert. Gente, esse homem é muito inteligente. Ele fala assim, sim, é bonito. Mas não teria sido ainda mais bonito, Anne, se no lugar de separação e mal-entendidos eles tivessem percorrido todo o caminho da vida de mãos dadas, sem memórias para trás, além daquelas que pertencem um ao outro? Gente, vocês entenderam? Então, assim, neste momento, o Gilbert, ele confronta a Anne, tipo, sim, foi bonito que eles se encontraram agora que eles estão aí 40 a mais. Mas não seria ainda melhor se ao invés deles tivessem se separado por uma briga qualquer, eles tivessem vivido todo esse tempo juntos? E a Anne fica o quê? Ruborizada. Ela, que sempre tem o que dizer, ficou sem palavras. Ela começou a perceber que o Gilbert pode ser um cara mais interessante, muito mais do que um amigo. Mas ela não assume isso. A Anne vive numa negação aqui, gente, muito parecida com a série, sabe? Que ela fica o tempo todo, ai, não. Inclusive tem um momento que a própria Diana pergunta, Anne, você gosta do Gilbert de maneira romântica? Ela nega isso, mas ela gosta, ela só não consegue ter ainda consciência de que o que ela sente pro Gilbert não é amizade, é um amor romântico mesmo. Mas o Gilbert é muito paciente e ele continua, né, dando essas investidas aí ao longo dos anos, até que finalmente a Anne consegue sair dessa negação e aceitar todo o amor que o Gilbert tem para dar. Algo que dificulta a Anne perceber o Gilbert como interesse amoroso, que está totalmente ligado a essas idealizações que a Anne tem, que eu comentei ali no vídeo, que ela tem esses sonhos, essas crenças que nem sempre vão funcionar na realidade, e ela precisa começar a ponderar isso. E uma dessas idealizações é sobre um homem que vai casar com ela, né? Se ela vir casar algum dia. Então ela e a Diana sempre tiveram conversas assim sobre o tipo de homem que precisa ser para conseguir conquistar elas. Só que aí a Anne vai descobrir no final do livro que a Diana está interessada por um rapaz que assim, não tem nada a ver com a idealização que elas criaram quando eram mais novas. E aquilo faz a Anne pensar, a Diana começou a gostar dele e ele não tem nada a ver. Será que às vezes o amor não vai vir de uma pessoa que parece ser nada a ver? Esse namorico da Diana faz com que ela tenha mais uma vez essa idealização dela confrontada. E ela pode olhar para o Gilbert e ver ele como um potencial interesse romântico, né? Mas ela ainda não consegue fazer isso, porque ela tá agarrada nas idealizações. Ela, de fato, se desprende um pouco delas ao longo do livro, é algo que ela reflete sobre. Mas em relação ao Gilbert, isso ainda não aconteceu. A autora termina o livro nos contando bem assim. Sabiamente, o Gilbert não disse mais nada, mas em seu silêncio leu a história dos próximos 4 anos à luz da lembrança do rubor de Anne. 4 anos de trabalho árduo e feliz. E então o galardão de conhecimento útil recebido e um doce coração conquistado. Então, gente, não adianta a gente chorar. Vai demorar ainda 4 anos para esses dois ficarem juntos, então a gente vai ter que esperar os próximos livros aí para conferir como que vai ser. A Anne finalmente aceitando para si mesma que ela gosta do Gilbert, porque ela gosta, ela só não consegue entender isso ainda.
Mas para além do romance, esse livro é muito mais sobre isso, é sobre amizade, sobre trabalho, sobre cristianismo também. Já comentei isso no primeiro vídeo, eles são cristãos, eles levam muito a sério a religião, eles têm conversas sobre isso, é muito legal acompanhar. E a gente vai ver também, principalmente, a jornada de amadurecimento da Anne, que é uma delícia de acompanhar, sem falar das cenas engraçadíssimas, a figura da Rachel que promove, né, esse tipo de humor aqui no livro. Quem lê vai entender o que eu tô querendo dizer. Por isso fica a minha indicação, gente. Não deixe de ler este livro caso você tenha se interessado por ele, porque vale muito a pena mesmo, é muito bom. E o link para você adquirir tanto esse livro quanto todo o resto da saga tá aqui na descrição. E se você comprar pelo meu link, você vai estar apoiando o canal. Lembra de se inscrever, deixa o seu like e até o próximo vídeo.